Iniciando, professor. Ok, boa noite a todos. Então, estamos entrando num novo tópico. Vamos falar de legislação, ou seja, sobre a classificação comercial de grãos e farinhas. É um assunto importante, pertinente e que tem muita relação com toda a parte da qualidade, a parte do controle a realização das análises e tal, e sempre há um aspecto legal em tudo isso. Então, no meu caso especificamente, onde eu estava num laboratório que respondia a mais de uma entidade certificadora, ao MAPA, ao, ao, ao ai meu Deus, o mapa, tinha a rede meteorológica, que mais? Então, a parte da legislação sempre corria junto. E lógico, a gente trabalhava numa central de laboratório onde todos os alimentos passavam pela questão legal. E aí, desse aspecto, do Brasil, nós temos duas entidades que atuam. Nós até lembra a, a aula da Alexandra, onde ela colocava, não, isso aqui é do MAPA, isso aqui é da Anvisa. Então, nós temos, eventualmente, no alimento, quem cuida dele é o MAPA, de um outro, ou do mesmo alimento, em função do processo, entra a Anvisa. Então, a parte legal, né? Então, no caso das matérias-primas, de um modo geral, quem está monitorando isso, dando as diretrizes, é o MAPA. Normalmente é assim, são matérias-primas brutas, com o processamento e tal, daí entra a Anvisa. Mas vamos lá. Classificação comercial de grãos e farinhas, então, de novo, uma visão mais geral da legislação, falando da legislação de produtos vegetais, porque da parte animal eu praticamente não vou entrar nada, só na parte vegetal. A parte vegetal, no Brasil, nós temos como novidade a Lei 9.972 de 2000, que instituiu uma nova classificação de produtos vegetais. Então, isso aconteceu em 2000. A partir da lei, vem toda uma série de portarias, decretos, normativas para que se regulamente essa lei. E um decreto muito importante é o Decreto-Lei 6.268 de 2007. Então, é o decreto que regulamentou a lei da classificação de produtos vegetais no Brasil. Então, o que diz a Lei 9.972? Que em todo o território nacional, a classificação é obrigatória para produtos vegetais, subprodutos e resíduos, na venda direta ao consumidor, nas compras e vendas pela Conab e, no caso da importação ou exportação desses produtos. Ok? Bom, a classificação está sujeita à supervisão técnica, à organização normativa, ao controle e à fiscalização do MAPA. Quem é o MAPA? É o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Então, no caso aqui dos produtos ligados ao MAPA, então, o MAPA que tem essas atribuições. Bom, já entrando no decreto 6.268 de 2007, já no artigo 1º tem uma palavra
que é definida, que é identidade. O que é identidade? Identidade de uma matéria-prima ou produto é o conjunto de parâmetros que permite identificar ou caracterizar o produto vegetal. Tipo assim, o seu nome, por exemplo, trigo, comestivo, sua aparência, na sua natureza, o processo, modo de apresentação. Então, isso é identidade. Tem a ver com o produto, com a matéria-prima em si. Então, identidade. O parágrafo 25 define qualidade como parâmetros ou características extrínsecas ou intrínsecas que determinam as especificações qualitativas e quantitativas. Então, tanto olhando a questão dos defeitos, medidas, composição química, sensorial, higiene, fatores tecnológicos. Então, quando se fala em qualidade, está se olhando, então, as especificações qualitativas e quantitativas desta matéria-prima e as suas quantificações. Então, são duas palavras fundamentais, que é a identidade e a qualidade. E no caso, quando se define o padrão oficial de classificação de um produto, de uma matéria-prima, o que é esse padrão oficial de classificação? É o conjunto de especificações de identidade e qualidade do produto em si. Por exemplo, o trigo, o arroz, o milho, sei lá. Estabelecido pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que é o MAP. Ok? Então, na verdade, cada matéria-prima tem o seu padrão de identidade e qualidade. Então, sei lá, o arroz tem, o trigo tem, o milho, a soja, o feijão. No caso do trigo, a instrução normativa que está em vigor no Brasil hoje é a instrução normativa número 38, de 30 de novembro de 2010. Ok? Então, é uma IN, Instrução Normativa, que se refere ao padrão oficial de classificação do trigo. O que diz? Artigo 1º. O presente regulamento técnico tem por objetivo definir o padrão oficial de classificação do trigo, considerando seus requisitos de identidade e qualidade, a amostragem, o modo de apresentação e a marcação ou rotulagem nos aspectos referentes à classificação do produto. Daí começam as definições. O que é trigo? O que é estabilidade? O que é um grão fisiologicamente maduro? O que é força de glúten? O que é um grão xoxo? O que é um grão danificado? Aí vai, tá bem? Então, todas as definições inicialmente e continua a normativa, ok? Então, para o arroz, vai ter outra normativa. Sei lá, para o alho, vai ter outra normativa. Para a cebola, mesma coisa. Tá claro isso? Rebeca, Maria? Então, é o padrão oficial de classificação de cada matéria-prima e que está a cargo do mapa. Quando estiver a cargo da Anvisa, já é uma estrutura um pouco diferente. Tá bem? Bom, por que classificar essas matérias-primas? Por que classificar o trigo, o milho, o arroz,
a farinha, assim por diante. Primeiro, harmonização de conceitos. Então, o objetivo é fixar a terminologia. Todos possam falar a mesma coisa. Então, quando eu disser assim, trigo melhorador, então, fica evidente e todos do setor vão saber o que é um trigo melhorador. Trigo pão, que define as classes de trigo. Para fins de possibilitar a segregação de produtos para diferentes usos. Então, nesse caso, permite diferenciar em termos de preço, definir a classe, definir o tipo, assim por diante. Valorizar o produto de melhor qualidade. Então, sem dúvida. Então, a ideia da classificação é que você possa criar uma escala de qualidade que, momentaneamente, o mercado tem preferência. E, com isso, então, faz uma separação. Como no caso aqui nós estamos vendo, né? Trigo mole, trigo duro. Então, o que é um trigo mole, o que é um trigo duro? Tá certo? Então, está separando quanto a um atributo, ali, quanto a uma qualidade. Então, é o trigo, só que ele pode ser mole, pode ser duro, e são atributos diferentes. E o mercado vai dizer qual que ele prefere naquele momento. Proporcionar ao consumidor informação sobre a classificação e a qualidade do produto. Então, definir a classe, definir o tipo. Então, o que é classe, o que é tipo? Então, informações diferentes, ambas importantes. O tipo, no caso específico, agora vamos falar específico do trigo, mas não é diferente do arroz, do milho, é muito, muito parecido. O tipo, normalmente, ele é definido com base nos defeitos. Tá? Então, sei lá, trigo tipo 1, tipo 2, tipo 3. Quanto mais defeitos, o tipo vai ficando maior. Então, define o tipo. Com base em defeitos. O que são defeitos? São grãos que não atendem ao aspecto normal. Sei lá, grão rajado, grão mofado, grão ardido, grão queimado, grão caro inchado, são defeitos. E a classe? Especificamente no caso do trigo, a classe ela se refere muito a aspectos da aspectos químicos do grão. Então, é a classe. Por exemplo, força de glúten. Então, a força de glúten tem a ver com a genética, tem a ver com o ambiente. Então, é uma característica própria daquele trigo em função do ano agrícola, em função da cultivar, em função do lote, assim por diante. Então, a classe ela tem uma informação de maior interesse, até porque é muito difícil eu alterar a classe daquele lote, mas o tipo eu posso alterar. Por exemplo, eu tenho um trigo com pH 72, peso do hectolitro 72. Ao rebeneficiar esse trigo, eventualmente eu posso chegar a um pH 78. Me compreende? Agora, eu tenho um trigo, uma força de glúten de 210. Ao rebeneficiar esse trigo, a força de glúten vai continuar 210. Ela não muda. Porque é uma característica intrínseca desse lote. Tá bem? Então, o tipo tem a ver com características físicas do lote.
A classe tem a ver com a composição química. Por isso que a classe é o que define o valor comercial. É mais importante. A classe tem um peso maior do que o tipo. Isso não é só no trigo. No arroz também é assim, no feijão, no milho, na soja, assim por diante. Ok? Classe versus tipo. Bom, uma outra vantagem da classificação é o controle de produtos padronizados, tanto na importação quanto na exportação. Então, você vai fazer um controle, uma padronização. Então, eu sei qual é o material que está sendo importado ou está sendo eventualmente exportado. Bom, um pouquinho mais. Quem pode fazer a classificação? Então, quer mais informação? Nós temos a página do mapa, www.agricultura.gov.br. Lá vai falar um pouco sobre a questão do credenciamento, como é que eu faço para credenciar meu laboratório, as exigências como tal. E, uma vez credenciado, o meu laboratório vai estar junto ao CGC, que é o Cadastro Geral de Classificação. Então, o CGC é justamente aonde eventualmente, quem precisa do serviço vai localizar o laboratório para fazer o envio da amostra. Então, informações a mais vão estar disponíveis na página do mapa. Mas, afinal, é todo um roteiro, é toda uma sequência e é todo um serviço de monitoramento e acompanhamento, tanto de cadastramento como de recadastramento e, lógico, as auditorias que são realizadas dentro de períodos definidos de acordo com a situação de cada laboratório. Sempre é um momento bastante extenso o recebimento de uma equipe de auditores, onde o laboratório vai ser avaliado e ver se ele tem condições de continuar prestando o serviço ou se, eventualmente, ele vai perder esse cadastramento. Alguém já passou por uma auditoria dentro da sua empresa? Alguém teve essa experiência? Ninguém ainda? Eu tive, professor, semana passada, não era por questão de credenciamento ali de laboratório, mas a gente teve a fiscalização do mapa, acho que faz umas 2 semanas. Olha só, que bacana. Que até mesmo outubro do ano passado entrou um decreto novo para a área de vegetais, então inclui uma gama ali, então além do trigo, né? E aí a gente teve essa auditoria com 2 fiscais do mapa que eles ficaram o dia todo, verificaram tanto a questão estrutural quanto o documento, e aí a gente percebeu que a questão da parte vegetal agora está bem, assim, rigorosa. Eles estão pegando bem pesado agora. Olha só. O que eu sei é que quando você fornece, por exemplo, farelo para fábrica de rações e tal, você passa a ter uma cobrança muito, muito grande. Inclusive, até muitas vezes maior do que quando você fornece farinha para o mercado de consumidor humano. Sim, até nós tínhamos, né, um fiscal aqui da região que fazia essa parte, e realmente ele ia no moinho mesmo só para ver essa questão de farelo, que é para a fábrica de ração. Aí a fiscalização era focada nisso. E aí, com essa visita do mapa agora, eles nos explicaram que com esse decreto novo, a questão agora de farinhas vai ser, assim, pegado bem forte, a questão de fiscalização. Bacana. Obrigado pela contribuição, Ana Camila. Nada. Mais alguém gostaria de fazer algum comentário? Ok. Então,
antes da classificação, um pouco mais sobre o trigo no Brasil. A gente já viu algumas coisas sobre isso. A chegada do trigo no Brasil, 1532, com a primeira capitania, né? Martim Afonso Souza. E aqui um pouco da história, né? Então, o trigo chega no Brasil em 1532. Mas, na verdade, ele começa a encontrar um espaço mais adequado de cultivo quando vem para o Rio Grande do Sul. Inclusive, no Rio Grande do Sul, conta a história que ele é trazido a partir da Argentina. Nem é o mesmo trigo lá de São Paulo. Então, no Rio Grande do Sul, que o trigo, de fato, aparece com muita força. Tanto é verdade que sempre foi um dos estados maiores produtores de trigo. Eventualmente o Paraná, às vezes o Rio Grande do Sul. Nesse momento, o maior produtor de trigo do Brasil é o Rio Grande do Sul. Lá por 1811, vamos pegar a caneta aqui. Em 1811, o que nós temos de significativo? Em função do plantio de trigo sobre trigo e da ausência de programas de melhoramento, a gente tem a ocorrência. Está sumindo minha caneta. A gente tem a ocorrência de uma doença chamada de ferrugem. E como não tinha nenhum programa de melhoria dessa semente, a ferrugem toma conta dos trigais gaúchos. Praticamente esse trigo é todo dizimado. Então, a gente fica praticamente sem trigo. E se retoma o plantio de trigo no Rio Grande do Sul por volta de 1880, com a chegada do imigrante italiano, alemão. Ele traz também semente de trigo e se retoma, então, o cultivo do trigo. Junto com isso, programas governamentais já começam a ser implantados. Em 1909, o Campo Experimental em São Paulo é o primeiro campo experimental de trigo. Lá por 1919, é lançado no Brasil a primeira cultivar de trigo, foi denominada de Poliaçu. Então, a primeira cultivar, Polisul, é lançada no Brasil. Estação de Veranópolis, que fica na região da Serra, aqui no Rio Grande do Sul, e a estação de Ponta Grossa, que fica um pouco no norte do Paraná. Vocês estão aí mais próximos de Cascavel, né? Então, um pouco mais para cima, Ponta Grossa. 1925, primeiro cruzamento artificial de trigo. Então, já começa a ter um trabalho mais fino na questão da criação do cultivar. E, nesse período, Brasil Colônia, a gente tem muita dificuldade com o trigo devido ao quê? Solo ácido, ferrugem, baixa produtividade. 1942, estamos aqui no início da Segunda Guerra, né? Um primeiro grande acordo de importação de trigo, que é trigo importado da Argentina. 1950, essa data é importante. Por quê? Por que 1950 é importante? Aqui, o Brasil assina um programa
com os Estados Unidos de incentivo à compra de trigo. Então, países assinaram esse programa, países não assinaram. E a pergunta é, por que os Estados Unidos tinha trigo em grande quantidade em 1950? Qual é a razão? 1947, 48 é o término da Segunda Guerra Mundial. Vocês lembram disso ou não? Nós não estávamos vivos ainda, né? Mas, com o término da guerra, os soldados americanos voltam para seu país e eles ganham terra do governo. Então, se diz que é quando os Estados Unidos faz uma espécie de reforma agrária, de divisão de terras. E essas terras foram então doadas para esses soldados e eles vão para o campo e, na época, só se sabia plantar trigo. Além do trigo, quase nada. O milho ainda era muito incipiente, soja não existia. Então, eles plantaram muito trigo. O que aconteceu? Houve um excesso de produção de trigo nos Estados Unidos. E os Estados Unidos inventaram um programa de distribuição desse trigo para países pobres. E o Brasil assinou esse programa. Por exemplo, o México não assinou. Qual a consequência disso? Eu já falei isso em aula. A consequência disso é de que, por exemplo, o México hoje é um país que consome grãos que são nativos do México. Eles consomem milho, eles consomem arroz, mas eles não têm um consumo elevado de trigo. O consumo per capita de trigo no México é em torno de 6, 7 quilos por pessoa ano. O Brasil, apesar de não ser um país produtor de trigo, o consumo de trigo está próximo a 60 quilos por pessoa ano. E se deve muito a esse programa. Por quê? Porque esse programa ensinou o brasileiro a comer trigo. E de lá a gente não abriu mão mais disso. Então, a partir desse programa, a gente passa a receber trigo dos Estados Unidos a preços bastante baixos, praticamente na forma de doação, era um valor irrisório. Só que junto com esse trigo começou a vir exigências. Então, em 1967, por exigência dos Estados Unidos, foi criado o Decreto-Lei 210. É um decreto que criou o sistema de cota, onde o Brasil era obrigado a monitorar todo o sistema de moagem e garantir que todo o trigo moído, que toda a farinha obtida nos moinhos fosse usada para consumo humano e não para outros fins, como, por exemplo, sei lá, para ração, para outros usos. Então, esse decreto-lei 210 é um decreto muito importante, porque qual é o grande efeito desse decreto? O grande efeito desse decreto é que ele praticamente oligopoliza, monopólio é um só, né? Oligopólios são poucos. Então, oligopoliza o sistema de moagem no Brasil. Para ter uma ideia, lá por 1960, no Rio Grande do Sul, nós tínhamos mais de 1.000 moinhos. Com esse decreto e com o avançar do decreto, no Brasil inteiro, a gente acaba ficando com cerca de 100 e poucos moinhos. O resto fechou tudo. E ficou-se, então, com grandes moinhos de trigo no Brasil. Mas, na verdade, desses 100 e poucos moinhos, muitos eram de grupos. Então, vários moinhos do mesmo grupo. Então, de grupos de moagem mesmo, é um grupo muito pequeno. Então, ocorreu
uma oligopolização da moagem de trigo no Brasil. Por quê? Porque com o decreto eu não podia mais instalar um novo moinho. Eu, eventualmente, podia comprar as cotas do meu concorrente. Então, quem estava melhor no mercado, quem estava melhor posicionado, passou a comprar as cotas do concorrente e passou a ficar cada vez maior. Vocês conseguem me entender? Fala, Vânia. Eu fico com a boca cheia, mas esse sistema de cotas é o que o Canadá usa para a cadeia leiteira. É sério? Então, eles têm algo parecido? Tem. Eles não... Tu não pode ter vacas leiteiras novas, matrizes novas, do nada. Tem que comprar a cota de alguém. Caramba! E eles não importam nada de leite, fluido, Aham. queijo. Queijo sim, eu acho, mas leite fluido não. Aham. Então, é uma briga comercial, na verdade, com os Estados Unidos, né? Porque não entra leite americano. Imagina, eles são no lado, né? E os Estados Unidos é um grande produtor de leite. E o Canadá é um grande importador dos Estados Unidos, né? Mas principalmente em Ontário, isso, né? Que foi o estado em que eu morei. Lá, esse sistema de cotas e tal fez com que os produtores de leite ganhassem dinheiro, né? Então, estabelecesse. Antes, os produtores eram do mesmo sistema do Brasil, né? Eles acabavam sempre mendigando preço e trabalhando por... Enfim, o preço era o mercado que... É o mercado que estabelece, né? Mas com esse sistema de cota, você não tem excedente. Então, o preço sempre se mantém alto, né? Então, claro que o consumidor acaba pagando por isso também, né? Mas você não tem um excedente, você não tem importação também por falta, né? Não tem falta do leite. E aí você sempre... Na outra vez que eu fui para lá, há 12 anos atrás, e agora o preço era praticamente o mesmo, porque a inflação lá geralmente não é muito alta, né? Claro. O preço do leite era muito parecido. E eles têm esse sistema de cotas aí. Que bacana, obrigado pela contribuição. Mais alguém? Ana Camila, tem alguma contribuição do sistema de cota? O que conta os teus patrões, o teu patrão lá sobre isso? Que era muito bom nessa época? Era bem melhor do que agora? No momento eu não estou lembrada assim, de alguma coisa que eles comentaram. Eu não sei qual é a idade do moinho, acho que é um moinho novo, né? Mas os moinhos antigos têm muita saudade dessa época, porque era uma época muito boa para o moinho. O moinho tinha muita vantagem. E, na verdade, o moinho ele recebia o trigo do governo e normalmente pagava a longo prazo e normalmente vendia, primeiro recebia para depois entregar o produto, que era uma forma que o mercado podia garantir a farinha, porque a quantidade de farinha era limitada, a farinha disponível, em função dessa pressão. Hoje não. Hoje, o que nós temos? Nós temos um sistema de moagem abundante, nós temos muito mais capacidade de moagem do que consumo. Então, hoje, o moinho tem que correr atrás e tentar achar quem compre o seu produto. E no passado, não. No passado era tranquilidade. Você recebia de forma antecipada para garantir, para a empresa garantir que receberia a farinha. Tá bem, Ana? Então, mudou muito com o novo sistema que nós temos hoje. Mas isso eu estou colocando para ver o quanto é importante as regras do jogo, as normas, o que a Vânia acabou de contar. Então, o Canadá colocou regras para poder manter a cadeia leiteira. Se não tivesse as regras, com certeza a cadeia leiteira do Canadá seria sucumbida, seria engolida pelo mercado americano. Até porque os Estados Unidos têm uma potência muito grande em termos de agricultura. Eles são muito bons na agricultura. Eles têm uma estrutura muito boa. E a estrutura deles, por que eles são bons? Porque eles têm história.
A fazenda do John, é a mesma desde sempre. Eles não modificam essa fazenda. Não é como nós aqui no Brasil, que a fazenda cada ano fica menor, vai se dividindo, lá é sempre a mesma. Então, eles são muito competitivos. Eventualmente quebram também, né? Você vê nos filmes lá que o oficial de justiça chega lá para dizer, tem que entregar a terra, que tu tá endividado, mas normalmente eles... É hipoteca, né? Legal. Bom, obrigado, Wanda, obrigado, Ana. Continuando. O decreto-lei, sistema de cotas. Bom, só que tudo que é bom dura um tempo, né? Eu lembro disso. Eu era criança, mas eu lembro. Lá por 1970, porque meu pai mexia com compra e venda de grãos. Então, eu lembro. Lá por 1970, houve uma grande frustração de safra na URSS, antiga União Soviética. E daí, apesar de viver em Guerra Fria, os Estados Unidos abasteceram a União Soviética com grãos dos Estados Unidos. E com isto, o que eles disseram para o Brasil? Nossa, ainda temos trigo, só que agora o preço não é mais aquele preços módicos, agora é preço de mercado. Se vocês quiserem, tem que pagar preço de mercado. Bom, isso gera uma dificuldade enorme, mas a gente está vivendo agora com o diesel, com a gasolina, nesse momento do aumento do preço, né? Um aumento absurdo, e em função desse aumento absurdo, o governo brasileiro, o governo da época, o governo militar, o que ele faz? Ele cria um sistema de subsídio ao consumo. E com isso, então, o trigo continua a ser distribuído a preços módicos. Então, tipo assim, o trigo era comprado a 30, ele passou para 60, ou para 100, para ficar mais fácil, passou para 100. O governo brasileiro paga 100 para os Estados Unidos e continua a redistribuir para o mercado nacional por 30. E quem paga a diferença é o subsídio ao consumo. Tá bem? Com isso, o Brasil passa a ter um gasto muito grande com o trigo importado. Na época, nós tínhamos dois grandes gastos. Quais eram os dois grandes gastos do Brasil dos anos 70? Era petróleo e era trigo. Então, o trigo em função do subsídio e o petróleo porque o Brasil não detinha tecnologia para produção de petróleo, refinação, não tinha nada. Então, os dois grandes gastos do Brasil na década de 70 era petróleo e trigo. E o governo começa, então, a buscar medidas para resolver isso. Tanto que, no início da década de 70, é criado o IAPAR, aí no Paraná, EPAGRE, em Santa Catarina, a Secretaria da Agricultura no Rio Grande do Sul, e é criada a Embrapa. A Embrapa é criada no Brasil em 1972. Em 73, ela começa a funcionar, é aberta a sede em Brasília, então a lei de criação da Embrapa é 72. Em 73, ela começa a funcionar em Brasília. Em 1974, é fundada a primeira unidade da Embrapa no Brasil, fora da sede. Aonde que foi fundada esta unidade? A primeira unidade da Embrapa, fundada pelo sistema, é a Embrapa Trigo, criada em Passo Fundo, onde o primeiro gestor da Embrapa Trigo foi o seu Otoni Rosa. Ele estava na Fundacep, daí da Fundacep ele é chamado para assumir a Embrapa Trigo.
em Passo Fundo. A Embrapa Trigo fica no lado da UPF. A Vânia conhece lá. Então, é um fato marcante. E a pergunta é, por que é criado a Embrapa Trigo? Justamente porque se preocupava em resolver o problema do trigo. E daí tem a Embrapa Alimentos do Rio de Janeiro, onde o meu orientador, o Ahmed, também foi chefe por um tempo, e ele que conta um pouco essa história toda que eu estou repassando para vocês. Eu estou contando o que ele me contou em aula. É um pouco essa história aí dessa perseguição, tanto que nesse período se cria as farinhas mistas, as pré-mistura, as mesclas, onde se procurava, então, para reduzir o trigo, se fazia o quê? A mistura de farinha de trigo com milho, farinha de trigo com arroz, farinha de trigo com mandioca, para poder reduzir, até porque o trigo era muito raro no Brasil, a produção era muito baixa e o consumo estava elevadíssimo. E por que estava elevado o consumo? Porque nós aprendemos a comer trigo, o trigo que vinha dos Estados Unidos a preço muito barato. E isso acabou gerando um desconforto muito grande. Mas, afinal, esse problema do trigo, veja que ele é praticamente histórico do Brasil. Desde a chegada de Martim Afonso de Souza até hoje, o trigo no Brasil é um grande problema. Tanto que, apesar do Brasil ser um exportador de alimentos, um exportador de várias matérias-primas, é o primeiro, é o segundo, é o terceiro, ele continua sendo o importador de trigo. O Brasil ainda não resolveu a produção de trigo. O Brasil não é autossuficiente e nunca foi autossuficiente na produção de trigo. Por quê? Porque nós temos dificuldades na produção de trigo. O nosso clima, o nosso ambiente não é nada favorável para produzir trigo. Então a gente produz, mas com dificuldade. Bom, continuando a história, lá por 1980, o governo inicia a retirada gradual do subsídio. De 85 a 89, aqui é o período da criação das Cotri Soja, Cotri Iguaçu, Cotri Rosa, Cotri não sei o que lá, as cooperativas tritícolas. E o Brasil tem um período favorável. Bom, só que esse período favorável ela acabou levando um baque em 1990. Por quê? Porque em 90, com a Lei 8.096, de forma abrupta, é privatizado todo o sistema de industrialização, comercialização, e isso gerou um descontrole na cadeia. Com isso, a produção de trigo, que estava perto da autossuficiência, praticamente foi dizimada. Aí foi dizimada pela forma como foi rompido o processo, aonde é exatamente o contrário do que falou a Vânia. Aqui se dizia assim, ó, não, se é caro produzir trigo no Brasil, vamos comprar. Para que ficar protegendo o trigo nacional? Então o Brasil passa a comprar trigo em vez de produzir trigo. Só que isso não é legal. Por quê? Porque você comprar trigo, você está abrindo mão de uma série de fazer algo que tu consegue fazer e que tu deixa de gerar emprego, gerar renda para comprar matéria-prima do país que está exportando. Porém, nós temos condições de produzir trigo. Com as nossas dificuldades, nós temos. Tanto é verdade que nós já chegamos a perto de 10 milhões de toneladas, lá por 2023, 2024, vou baixar um pouquinho, mas, afinal, em 90, com essa lei aqui que nós estamos falando do governo Collor de Mello, ele faz
ele faz essa revogação, essa privatização. Bom, mas aí vem uma série de novidades. A grande novidade foi a questão da lei de patentes e dos obtentores de cultivares. Não só no trigo, mas em todos os materiais. Milho, soja, assim vai. Então, no caso do trigo, além da Embrapa, outros obtentores aparecem no mercado. Mas, nos anos 90, 94, o cultivar que dominou o mercado brasileiro era a BR-23. Esta época eu chego na universidade. A pessoa que liberou a vaga é a Eliana. Ela sai da universidade para ser responsável pelo laboratório de qualidade da Embrapa Trigo. E daí abriu a vaga para mim. E nessa época se estudava e se avaliava por que o BR-23 não dava pão. Era um cultivar produzia bastante, mas não dava pão. Lá por anos 2000, aparece o R1 e Rubi. São materiais da OR Sementes. Então, já, além da Embrapa, outros obtentores começam a aparecer no cenário. Em 2007, a OR Sementes, juntamente com a Biotrigo, lançaram o cultivar quartzo, que praticamente dominou o mercado por cerca de 5 anos, até lá por 2010, 2012. Em 2010, é criado a Biotrigo Genética. A Biotrigo é, na verdade, uma obtentora que nasceu da OR Sementes, onde os filhos saem da OR e criam a Biotrigo. E ali aparece o cultivar Toruc. O cultivar Toruc é um cultivar de quebra de paradigma, porque de alto rendimento e alta qualidade, com genética francesa. 2014, mudança no mercado, a Codetec deixa de existir, é comprada pela Dow, e mais recentemente a Biotrigo é comprada pela GDM. Então, algumas mudanças. Bom, então, aqui começa a aparecer no Brasil cultivares de alto rendimento e qualidade tecnológica. Tipo assim, se a gente colhia 20 sacos por hectare lá nos anos 90, a gente passou a colher 60, 80 sacos em 2020. Então, um ganho considerável de rendimento por hectare. E colhendo trigo de qualidade. Então, hoje, o Brasil já tem tecnologia, tem conhecimento para se produzir trigo que compete com o trigo mundial em termos de qualidade. Especialmente os trigos irrigados do Cerrado. Então, os trigos do Cerrado, a gente chega a ter trigo com W de 400, W de 500, coisa que ninguém no mundo produz, nós produzimos. Mas é lógico, são trigos especiais, porque eles dependem de irrigação. O que temos a partir de 2014? 2021, a CNT Bio libera a importação e comercialização da farinha de trigo transgênico, do trigo transgênico HB4. É um trigo da Bioceres, uma empresa argentina. E é por isso que a GDM veio em Passo Fundo, olhando muito esse mercado de transgenia. Já falamos, né? Então, a Biotrigo foi adquirida pela GDM. Então, é um pouco o momento atual. O que tem de desafio para o produtor? O produtor precisa escolher, fazer uma escolha. Afinal de contas, ele tem É como você chegar no restaurante
Já aconteceu isso contigo, Vânia? Para mim é uma dificuldade enorme. Tu chega no restaurante e tem um cardápio muito, muito grande e tu tem que selecionar um alimento, um prato. É complicado, né? Tu começa a pensar demais. Eu vou direto ao ponto. Olha para o garçom, qual é o prato que mais roda aqui? Bem isso. Qual que é a sugestão do garçom? E vou, porque senão tu vai ficar ali. Eu pego esse, eu pego aquele, é uma dificuldade. Então, eu vou com o garçom, ele já nos dá uma abreviada. Aqui não é diferente, ó. O que nós temos aqui? Nós temos um gato aqui que está assistindo a aula. Olha aqui, ó. Ele insiste em ficar comigo. Um é meu parceiro, o outro não dá bola para mim. É gato intelectual, professor. Eu acho. E o que nós temos aqui? Uma quantidade enorme de cultivares e o produtor tem que escolher por um. Como é que ele vai escolher? Ele vai olhar algumas características, né? A questão do... Como é que está meu laser? Ele vai olhar a questão do rendimento. Quanto que produz por hectare? Ciclo curto, médio, longo. Tecnologia. Qual é a exigência do cultivar? Como é que é a liquidez desse cultivar no mercado? Sei lá, algumas referências, né? Nós temos aqui, então, os obtentores de trigo no Brasil. Na verdade, basicamente, eles estão no Rio Grande do Sul, né? Então, quem que aparece aqui? Ó? A Embrapa Trigo, aparece a Codetec, que hoje não é mais Codetec, passou para a Down, depois de Down virou Corteva, hoje é Corteva. Eu tenho um parente meu que trabalha na Corteva. A UR Sementes, fica aqui para fundo. A Biotrigo, que fica aqui para tudo, não é mais Biotrigo, agora é GDM, e Limagren e outros. Então, são os obtentores, as principais empresas que produzem a genética do trigo. E assim vai ter a genética do milho, vai ter a genética do arroz, a genética da soja, assim por diante. Aqui para dar uma ideia da avaliação anual, da reunião anual. Então, todo ano tem uma reunião anual da comissão do trigo. Eu sempre participava da comissão da aveia, mas tem do trigo, tem do milho, tem do arroz, então no caso do trigo. E aqui aparece, então, no caso desse ano, olha aqui, ó, aparece o ciclo da cultura, do cultivar, a região que essa cultivar é indicada. Então, dá uma ideia desse material, né? Então, ó, ametista, BRS 18, BRS 327, o material Embrapa, né? Vamos pegar aqui um outro, ó. CD 1104, a Codetec, né? Tebio, então, da Biotrigo, Tebio Alpaca, Tebio Atom, Tebio Astro, o que mais? FPS, então, o RS da UR Sementes, assim por diante. Por que essa questão das regiões? Justamente. Então, aqui estamos vendo, no caso do Rio Grande do Sul, as regiões de cultivo. Região 1, que é a azul, é uma região fria e úmida. A região 2, moderadamente quente e úmida, que é a região verde. A vermelha, não, que é o mais do litoral, né? Não indicado para cultivo. Então, já no Brasil como um todo, né? Mesma coisa. Então, só troca um pouco as cores, né? Agora, a amarela é a fria e úmida, a verde é quente e úmida, a azul, moderadamente seca e quente, a laranja é seca e quente, que pega o cerrado. Então, as regiões de cultivo de trigo no Rio Grande do Sul ou regiões de cultivos de trigo no Brasil, de acordo com o zoneamento de plantio. Ok, pessoal? Então, isso
são todo um regramento que deve ser obedecido pelo obtentor na hora de lançar o material, que deve ser obedecido pelo produtor na hora de plantar o material, que vai ser colhido, e esse trigo, então, depois de colhido, vai ser direcionado até o moinho, para lá virar farinha e ser, então, utilizado nos produtos de panificação. Veja, tudo isso é a cadeia. Então, quantos entes envolvidos? Por isso, a importância de que todos estejam concatenados. Então, nós vimos um pouco da história e todo o envolvimento do governo com o trigo brasileiro, que hoje continua, quer ou não, o governo é o grande comprador de trigo no Brasil. Em épocas de excesso de produção, o governo está comprando. Quando tem falta, o governo, de certa forma, interfere para poder fazer, então, a equalização, até porque o trigo produz um produto, que é a farinha, que é essencial na cesta básica. E, portanto, tem que estar praticamente monitorado o tempo todo. Vamos lembrar lá na época da Covid, a confusão que foi com o arroz. Então, tivemos uma quebra de produção de arroz em função das cheias, e isso gerou uma bagunça generalizada. A gente chegou a pagar pelo pacote de 5 quilos de arroz, R$60, R$50. Hoje se compra um pacote de 5 quilos de arroz na faixa de 30, na faixa de 20, até por menos do que isso, se seu arroz é mais simples, não tem tanta qualidade. Então, vê que não dá para o governo não monitorar esses produtos. Por quê? Porque eles afetam diretamente a população que mais precisa, que é a população de baixa renda. E, consequentemente, se esse produto oscilar de forma brusca, afeta a alimentação dessa gente toda. Tá bem? Então, vamos adiante. Aqui mostrando a cadeia, então, começa a nossa preocupação como tecnologia de alimentos, começa com a colheita, né? A gente já tem uma preocupação na colheita, como é que foi a safra, choveu, não choveu, deu bastante, deu pouco. Afinal de contas, Ana Camila, lá, o patrão quer comprar trigo barato, né? Para ele comprar trigo barato, tem que ter produção em quantidade, senão o preço fica caro. E então, a colheita. Depois de colhido, esse trigo é transportado até a unidade armazenadora, onde ele é armazenado, com os cuidados todos que devem ser dedicados. A Alexandra falou bastante sobre isso, né? Especialmente essa questão dos fungos, micotoxinas, pragas e tal. Mas, afinal, o que tu precisa cuidar? Que o grão tenha todos os controles, né? Especialmente temperatura, umidade, para que ele armazene em boas condições. Dali, então, ele é comprado pelo moinho, aonde vai sofrer a moagem, ou seja, a transformação do trigo em farinha. E essa farinha destinada aos produtos: macarrão, pão, biscoito, aí vai. Ok? Bom, agora voltamos, então, depois dessa historinha, na classificação. Quando se fala em classificação, ainda, além da classificação comercial, vamos falar um pouco da classificação botânica, que, na verdade, ela tem uma relação direta com a classificação comercial. Botanicamente, o trigo, lembra aquele artigo lá do Darwin? O trigo, então, ele foi sofrendo um processo de seleção natural desde a origem da humanidade, e hoje nós temos
o trigo competitivo, que é o Triticum aistivo. Mas tem outros trigos no mercado. Bom, que trigos são esses? Nós temos um trigo que é cultivado em quantidade muito, muito, muito pequena, que é o trigo branco, ou Triticum monococcum. O Triticum monococcum é um trigo que tem como característica, ele é branco, 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 eu já vi esse trigo, e ele produz uma farinha bem com baixas características, baixo W, baixa estabilidade, baixo tudo. É uma farinha para elaboração de produtos de confeitaria, bolo, biscoito e tal. Ok? Mas o que chama característica? O que chama atenção? É um trigo mais simples geneticamente. Ele só tem 2 genomas. O genoma AA. Como cada genoma tem 7 cromossomas, o N é 7, então. Então, 2 vezes 7 dá quanto? Hein, Vânia? Precisa calculadora? Aqui não precisa, né? Eu acho que precisava mesmo. Então, 2 vezes 7 dá 14 cromossomas. É um trigo no início aqui, é um trigo lá do início. Ó. Então, 2 genomas. Bom, esse trigo é pouco expressivo no cenário mundial. Um segundo trigo é um trigo tetraploide. É o Triticum durum. É bem importante isso, pessoal. A palavra durum. Durum é diferente de duro. Durum é porque é um trigo especial. É um trigo que tem 4 genomas, AA, BB. E daí é o Triticum durum. Esse Triticum durum, então, 28 cromossomas, ele produz esse produto aqui, que nós não chamamos de farinha. Nós chamamos esse produto de semolina. Agora, vale a pergunta. Alguém leu aquele artigo que a Vânia disponibilizou lá do Ivo Demiati? Quem leu? Tu leu, Vânia? Alguém leu? Não consegui ler, professor. Eu só dei uma olhada assim, li um resumo. Eu li hoje de manhã. Na verdade, esse artigo, ele não fala tanto que eu pensava, né? Na verdade, eu fiz 2 ou 3 orientação, mestrado, doutorado, olhando tamanho de partícula de farinha integral e produtos de panificação, o pão principalmente. Mas ali não, esse artigo ele fala mais do processo de moagem em si e em função do moinho que você tem, o que tu consegue de tamanho de partícula. Então é um pouco por aí, né? Falando um pouco, se tu tem um moinho para moer trigo durum, trigo duro, trigo semiduro, trigo mole, e a relação disso com o tamanho da partícula e o efeito nos produtos de panificação. Mas sempre falando de farinha branca. O que eu trabalhei foi com farinha integral. E aí avaliando o tamanho de partícula da moagem do trigo integral e o efeito no pão. Vânia, é fantástico. O trabalho da Josiane é um trabalho que deveria fazer um quadro dos achados. É sério, Vânia. E o professor tem a publicação dela? A gente pode disponibilizar. Claro. A gente pode disponibilizar para os alunos aqui. Claro, porque na verdade, assim, foi uma sugestão do... como é que é o nome dele? Do pesquisador lá da cooperativa agrária, do Juliano.
Porque o Juliano, ele tinha a Josiane como um cristal. Só que daí o Cristiano vai para a agrária fazer estágio. O Cristiano foi meu aluno na agronomia. Ele vai para a agrária para fazer o estágio e acaba de namorado com a Josiane. E nesse namoro aconteceu um fato inusitado, porque, segundo a Josiane, ela não teria condições nunca de engravidar. E acabou engravidando. Ela não sabe explicar como. Mas aí, em função dessa gravidez, virou casamento. Só que o Cristiano volta para Passo Fundo. E daí traz ela junto. O Juliano chorou, porque perdeu o braço direito, esquerdo, perna, tudo que tinha lá. Ele apostava muito na Josiane, como um grande nome. Inclusive, até hoje, ela é requisitada para ir lá na palestra e tal. Sempre ele chama ela. Ele gosta muito dela. E daí ela vindo a Passo Fundo, então eu vou estudar, então, eu vou fazer Passo Fundo. Porque o Cristiano mexe com melhoramento. Ele tem uma empresa de melhoramento lá em Paraí. Inclusive, a Josiane hoje está lá. Ela pediu demissão do OPF e está lá. E ajudando ela. E ela fez o mestrado. E no mestrado, quem deu a ideia? Eu sempre gostei muito dessa questão de buscar ideias com parceiros. Quem deu a ideia do trabalho foi o Juliano. Estudar tamanho de partícula de farinha integral. Vânia, eu acho que a Bárbara comentou alguma coisa. Vânia, esse trabalho, se a gente fosse um pouco mais marqueteiro e tal, daria para se faturar muito em cima dele. Porque os achados dele são, assim, magníficos. É algo impressionante. Só que a gente não explorou, até porque eu também estava em final de carreira, já estava, não, estava meio que encaminhando já a minha saída da UPF e tal. Mas os achados dele foram magníficos. E um trabalho de mestrado. Sim. Depois, no doutorado, ele não conseguiu o mesmo sucesso. Eu acho que faltou orientação. Vamos acreditar que foi isso, né? Brincadeira. Então, assim, ó, ela fez o doutorado lá em Pelotas. Mas, afinal, a questão desse trabalho estudando o efeito do tamanho da partícula nas propriedades do pão. E, de fato, é algo, assim, impressionante. O quanto interfere. É um negócio absurdo. E parece uma coisa simples, né? Tamanho da partícula. Parece exatamente. Mas a ideia já nasce do professoramento. Ele sempre dizia que fazer pão integral tem o problema dos espinhos, das ferpas. As ferpas furam o alvéolo e daí o pão não cresce. Então, lá em 1990 já tinha um embrião desse trabalho. Sim, faz sentido, né? Sem dúvida, se eu for eleger, o melhor trabalho da minha vida é esse. Que bacana. E é legal ter esse tipo de consciência, né? Que esse trabalho aqui eu acho que foi o melhor que eu já fiz, né? Exatamente. Muito bem, gente. Voltando aqui. Então, o que produz esse trigo? Ele não produz farinha, ele produz semolina. Então, o que é farinha? Isso está bem definido no artigo lá do DEMEAT. O que é farinha? O que é semolina? Farinha é o produto que tem uma granulometria inferior a um tamanho definido. Na legislação brasileira, é menor que... Cadê a Ana Camila? Qual é o tamanho da partícula, Ana Camila, para ser farinha? Lembra? Oi, Ana. Não lembro, professor, no momento. Ai, meu Deus. Quem ajuda a Ana aí? Tem que ser menor... Rebeca não lembra? Será? Tem que ser menor que 200... É muito ruim de escrever aqui, gente. Tem que ser menor que 250 micrômetros.
para ser farinha. Então, tem que passar na peneira de 60 mesh. O que é uma peneira de 60 mesh? Em 1 polegada, tem que ter 60 furos. Por isso, 60 mesh. O que é uma peneira de 100 mesh? Em 1 polegada, tem que ter 100 aberturas. Então, quanto menor o mesh, maior a abertura. Uma peneira de 30 mesh vai ter uma abertura maior do que uma peneira de 60 mesh. 60 mesh ou 250 microns. Então, farinha tem que passar nessa peneira. Então, o Triticum durum não produz farinha, produz semolina. Por quê? Porque o tamanho de partícula do produto obtido é na faixa de 250 a 400 micrômetros. Tá? Que é esse produto aqui. Você não consegue ver porque é foto. Mas se você pegar na mão, ele é bem grosseiro. Parece farinha média de milho. Então, veja a cor. A cor também é de farinha de milho. Não é uma cor de farinha de trigo. Você vê lá no moinho, Ana, farinha branca, né? Essa aqui não é branca. Essa aqui é amarela. Justamente, porque o Triticum durum produz uma farinha âmbar. Uma farinha de cor... O grão é âmbar e a farinha de cor âmbar também. A farinha não, na verdade, o termo correto é semolina. Uma semolina de cor âmbar. E esse material aqui não dá pão. Por que não dá pão? Porque as propriedades viscoelásticas do Triticum durum não são adequados para a fabrico de pão, mas são extremamente adequados para o fabrico de macarrão. Por quê? Porque são propriedades de um trigo que ele é bastante tenaz e pouco extensível. Tá bem? Então, estamos falando de Triticum durum. 4 genomas, A, B, B, 28 cromossomas, produção de massas alimentícias. Eu perco a ponteira aqui. Produção de massas alimentícias. Característica desse trigo: âmbar, endosperma duro, duríssimo, altos teores de cinza e proteínas. Muito bem. Vamos agora para o grupo hexaploide. O principal representante é o Triticum aestivum. Quem é o Triticum aestivum? É o trigo, é o material que a Ana Camila recebe no moinho todo dia. É o nosso trigo comum. É o trigo que o mundo todo usa para fazer farinha. Basicamente é o que é produzido em grande quantidade no mundo todo. Quanto de trigo o mundo produz? Alguém lembra o número? Quem lembra esse número? Vamos lá, Rebeca. Quanto? Não lembro. 800 milhões de toneladas. Cerca disso, 780 milhões. E desses 800, praticamente 750 é Triticum aestivum. É um trigo complexo, é um trigo que tem 42 cromossomas, tem 6 genomas, AA, BB, DD. Triticum aestivum. Então, como é que tu separa esse trigo? Pela dureza, ele pode ser um trigo mole, pode ser um trigo semiduro e pode ser um trigo duro. E teor de proteína. Baixo teor de proteína, médio teor de proteína, alto teor de proteína. Vânia, eu vivo todo o dedo na nariz aqui, eu acho que os gatos, os pelos, eu fico indignado, me dá uma alergia terrível. Mas, afinal,
é a minha situação no momento. Vamos lá, vai dar certo. Então, dureza do grão, teor de proteína, tu define o trigo digestivo. Então, o trigo digestivo ele pode ser um trigo mole, um trigo... Isso está bem claro no artigo do Ivo. Pode ser um trigo mole, um trigo semiduro ou um trigo duro. E proteína pode ser baixa, média ou alta. Normalmente, o trigo mole ele tem baixa proteína. O trigo duro tem proteína média ou alta. Tá bem? Então, é muito difícil tu conseguir um trigo mole com alta proteína. É muito difícil conseguir um trigo duro com baixa proteína. Há uma relação. É muita coisa, né, Vânia? Eu estava pensando que ainda tem o glúten na história, né? A força do glúten. Tem tudo, tem muita coisa envolvida. O trigo é muito estudado. Na verdade, eu estudei muito. No fim, eu estudei muito aveia, mas eu estudei muito o trigo também. Sim. Principalmente no final aí da minha atividade, porque eu estava junto com o pessoal da UER, o pessoal da Biotrigo, o pessoal da Embrapa. Eu era um cara que futricava muito, assim, eu vivia muito o extramuro da universidade, eu não ficava na universidade. Eu sempre dizia que a minha função não é fazer análise, minha função é buscar dinheiro. É isso. É isso, é a nossa função. E eu vi muito isso lá na Espanha. O professor Manuel, ele vivia correndo. A função dele era buscar dinheiro. Só que diferente de nós, a gente busca no governo dinheiro. E lá ele buscava nas empresas, porque o governo não dá dinheiro para pesquisa. Lá é zero pesquisa. E tem muitos países com esse perfil também. A Espanha não tem... Não, se tu quiser fazer pesquisa com dinheiro governamental, tu morre lá. Não tem, é muito pouco. Então tem que captar nas empresas. E, além disso, tem muita empresa que vê na universidade como uma fonte de conhecimento, né? Com certeza. E o Brasil não tem essa cultura ainda. E não sei se algum dia vai ter também. Não, mas, olha, por exemplo, a Biotrigo deu muito dinheiro para mim, velho. Sim, mas aí é para o Gutkowski, não para... É verdade. Então, assim, é o pesquisador e não a instituição, a universidade, ele sabia que a cultura. Tinha retorno, né? Exatamente. Se fosse a Vânia, ela dizer, olha, eu vou fazer a mesma coisa que o Gutkowski. Ele dizer, não sei. Claro que tem que ter muita essa relação de confiança, né? Claro. Mas a confiança é no pesquisador e não na instituição, não, né? Na universidade. Bom, a partir de 90, já vimos a história, né? É que, então, assim, Ana, abre essa tua câmera, Ana, eu quero falar contigo. Não quer abrir a câmera. Meu computador tá um pouquinho travadinho, mas já tá abrindo. Ai, meu Deus. É assim, ó. Sei lá. Mas a história do trigo no Brasil, ela começa, de fato, a partir de 1990. Então, é o seguinte, ó. Nós temos 35 anos de história, Ana. É a tua idade, um pouco mais, um pouco menos. Menos. Então, veja, a triticultura no Brasil é muito nova. Porque antes de 90, a gente plantava trigo para colher trigo. A partir de 90 que a gente começa a olhar a qualidade. Só ali. Antes disso, não. Por quê? Porque antes disso, não sei se o John e o Joey vão ficar bravos comigo, mas é um pouco assim hoje ainda na África, né? Eles olham muito a questão de suprir a necessidade. Tu não tem o luxo, só tem a necessidade. Então a gente começa a olhar produtos especiais, começa a olhar produtos mais acabados. Hoje tu vai numa padaria gourmet, tu vê aqueles produtos maravilhosos. Eu fico encantado. Quando eu vou... Aliás, quando eu tive a oportunidade de ir para Montevidéu, o que eu fiz lá? Eu fui nas padarias ver produtos de qualidade.
que no Brasil ainda não tinha. Isso foi em 1991, 92. Depois, mais tarde, daí não, depois começou a ter aqui também. Então, hoje não, hoje tu vai nas padarias, tem padarias gourmet, né? Tô aqui em Florianópolis, tem padarias maravilhosas aqui. Então, tu entra na padaria, tu vê, assim, produtos fantásticos e tal. Mas para fazer isso, tem que ter por trás trigo. E aí eu fico um pouco triste, né? Porque, na verdade, tu vê, assim, os chefes, né? Eles dizem, não, para fazer esse produto eu preciso de um trigo italiano, preciso de um trigo alemão. Bobagem! Isso é conversa desses caras, é por enrolação. Hoje, o trigo brasileiro está à altura do trigo italiano. Aliás, o trigo espanhol é uma porcaria de trigo. Mas o que na Espanha tem que nós não temos, Ana? O que tem na Espanha? Padeiro. Eles têm padeiros maravilhosos. Eles têm máquinas de panificação maravilhosas. Nós não temos. Nossas máquinas são muito ruins. Eles têm uma... Eu nunca vi aqui no Brasil uma misturadora que parece uma mão fazendo a mistura. Eu vi só na Espanha isso. Eles têm lá. Na Europa eles têm. Nós não temos. As nossas são tudo meio igual, são feitas em série, uma copiada da outra, uma cópia mais ruim do que a outra. Então, nossas máquinas de padaria são de baixa qualidade, são máquinas baratas, fornos baratos, e isso não dá produto. Para fazer produto tem que ter fornos caros, equipamentos bons, e não temos. Mas, afinal, a gente tem hoje 2026, nós temos hoje já trigo de qualidade, a gente já cresceu bastante e vamos crescer muito. Por quê? Porque hoje nós, para ter uma ideia, o trigo plantado na Argentina é quase todo ele genética brasileira. Sabia disso, Ana? Tu não sabe disso. Mas é isso. Por que a GDM está em Passo Fundo? Porque a genética do trigo da Argentina vai daqui para lá. Entendeu? Que eles mataram a genética deles. Eles perderam praticamente a genética deles. E por muito tempo a gente adquiriu e usou e usa também, né? Trigo argentino, né? Sim, mas aí a sim. genética já não é mais argentina. Só que, na verdade, a Argentina tem uma coisa que nós não temos, né? Clima. Eles têm um ambiente de produção muito, muito mais favorável que o nosso. Então, o trigo deles é sadio. O trigo deles não tem dom. O trigo deles não tem micotoxina. O trigo deles não tem problema de pH. E eles têm uma homogeneidade na produção. Isso nós não temos. Especialmente no Rio Grande do Sul. Eu acho que a cooperativa que a Ana trabalha só processa o trigo dos cooperados, né? Não tem trigo externo. Só dos cooperados. Mas tem trigos maravilhosos. Dá para... Até porque a cooperativa compra 100 e tu processa 40. Tu vai escolher os 40 melhor. O resto tu vende. A cooperativa ela tem a fábrica de sementes, né? Então eles já fornecem as sementes para os cooperados. Sim. E aí já facilita também, né? Com certeza. Não, bem tranquilo. Bem tranquilo. É muito comum isso por aqui também. Então, Ana, veja que a nossa história na tricicultura começa em 90. A partir daquela lei que meio que quebrou o trigo no Brasil, mas também daí com isso a gente passa a ter um novo momento. Então, essa ruptura nos leva a ter um outro mercado. Eu lembro, 1998, quando eu voltei do doutorado, 97, 98, começou a aparecer vendedores de farinha, mas vinham vendendo para vender para minha padaria lá no PF, porque mudou o mercado. Agora, o moinho passa a vender farinha. O vendedor de farinha do moinho é importante. Por quê? Porque apareceu a competição. Apareceu a disputa pelo mercado. No passado, isso não tinha.
E hoje muito mais, né? Hoje é uma briga de foice. Como é que, Vânia, como é que cresceu o moinho casquense? É outro. Fazendo farinha para a Não, indústria, não. O não? moinho casquense deve muito para mim, Vânia. O moinho casquense cresceu porque eu encostei no seu Sérgio e na dona Classi, encostei um dos melhores vendedores de farinha do Brasil. É Ó, sério, Ana, pega o contato dele aí. é verdade. E esse cara fazia como bico, porque ele era muito bom. E com isso, ele faz o moinho casquense estourar. Porque ele é um cara que tem o mercado. Ele tinha e tem ainda hoje, ele está aposentado agora, está velho, que nem eu. Mas não, mas ele tinha na mão o mercado de farinhas do Brasil. E Esses ele achados são raros, né? é raro. E ele deu o norte para o moinho casquense. Ó, você vai fazer isso, isso, isso. O moinho casquense nunca fez farinha doméstica. O moinho casquense nunca fez. O moinho casquense só vendeu bag a vida toda. O único saco de farinha do casquense é bag, de 1.200 quilos. Cada saco é 1.200 quilos. E venda fechada para empresas fechadas. Sim. Explodiu. Botou o primeiro moinho, botou o segundo moinho, agora botou o terceiro. E os caras agora estão com vida mansa, vida feita. E o Diego ele chegou a formar o Diego, né? Claro, formou. Formou. O Diego hoje é vencedor de várias competições de corrida e tal. De Fórmula Truck. Mas então, assim, ó. Então veja como é importante um pequeno detalhe nessa história. É verdade. Bom, então assim, ó. Então, o mundo do trigo no Brasil muda. E hoje ele está aí. Ele olha muito o quê? A qualidade. Eu sempre sinto em aula isso, e não cansava de citar, que o trigo ele tem um caminho similar ao vinho. O que nós tínhamos no vinho brasileiro? Vinho de uva Isabel. Vinho comum. Até que os filhos foram estudar, voltaram para casa e começaram a ver que dá para fazer outros vinhos. Além do vinho comum de Isabel, dá para fazer Cabernet Sauvignon, dá para fazer Merlot, dá para fazer Taná, dá para fazer Sauvignon Blanc. E aí ocorre a revolução na vitivinicultura gaúcha. Então, hoje, uma propriedade de 15 hectares, o cara vai na Europa todo ano. Em função de que ele agregou valor ao vinho produzido. Mas ele não vende uma garrafa por menos de R$50. No passado, um garrafão ganhava 10, 15. Tomei muito vinho de garrafão, mano. Não, eu tava pensando nisso, que agora você nem encontra mais, né? Agora é só usa mistura, né? Aqueles mescla com álcool, né? De cereais. E o vinho, a uva Isabel vai para suco, né? Mesmo quem produz uva Isabel hoje não produz mais esse vinho, produz suco, que é valor agregado também, né? Exatamente. Uma garrafa de suco hoje de 2 litros é mais cara do que uma garrafa de vinho desse colonial. Exatamente. Ok. Então, agora vamos entrar na classificação. Obrigado aí, Ana e Vânia, das contribuições. Na classificação comercial do trigo. Então, vamos falar a classificação comercial. Já vimos isso, a produção mundial, né? 37 milhões. O Brasil consome 13 milhões de toneladas. Desses 13, ele produz cerca de 8, 7, e o resto ele tem que importar. Então, o Brasil ainda é importador de trigo. Bom, então, quando se fala da classificação comercial, não vamos ver só a brasileira, vamos ver também em alguns locais.
E eu acho muito importante ver a classificação americana. Nos Estados Unidos, a instrução normativa de classificação do trigo americano é de 1939. Anotou esse ano, Ana? 1939. De que ano do Brasil? De 2010. E já queriam ter mudado várias vezes. A deles nunca mais mudou. Isso é uma questão cultural dos Estados Unidos. Eles aceitam a regra. Nós não aceitamos. O que você faz no Brasil? Você muda a regra para ficar de acordo com o meu interesse. E isso não é só na política. Na política é muito mais, né? É a questão... Agora tem reeleição, agora está se falando para não ter mais reeleição para presidente, depois tem de novo. Aquelas coisas, você muda as regras para ficar por meu interesse. Mas nas regras das normas também é assim. A gente vai mudando. Olha as PEC aprovadas aí a cada toque de caixa. Por nada aí se reúne, aprova uma PEC disso, a PEC daquilo. O que é uma PEC? É uma alteração da nossa Constituição. Cada PEC aprovada é uma mudança na nossa Carta Magna. E se aprova a PEC a preço de banana. Nos Estados Unidos, a classificação de grão, de trigo, é de 1939. 7 classes, 13 subclasses, 5 tipos, é o trigo. Qual é o trigo mais produzido nos Estados Unidos? É o HRW, é o trigo duro vermelho de inverno. Qual é o trigo de melhor qualidade? É o HRS, o trigo duro vermelho de primavera. Depois tem o trigo mole vermelho de inverno, o trigo mole branco, o duro branco. Olha aqui, ó. Eles têm o trigo durum na classificação. Eles produzem o trigo durum e trigo mistura. Que, aliás, é o que mais tem no Brasil, né? Trigo mistura. Por quê? Porque nós não temos a cultura de segregar. A nossa segregação é uma cultura muito incipiente. Bom, tá aqui os Estados Unidos. Agora a Vânia já tem que falar. Fala, Vânia. Em Michigan, eu sei que é trigo mole. Aonde? Em Michigan, onde a Bárbara está. Michigan é mole. Onde que está Michigan? Qual é o Michigan? Aqui? Perto dos lagos ali, eu acho. Entre os dois lagos. Por aqui assim? Para cima um pouco. É. Tá, por aqui. Bom, Vânia, eu ia aqui, ó, Vânia. Ó. Aqui que eu ia ir. Que estado é esse? Kansas, eu ia falar. Kansas está para os Estados Unidos como o Rio Grande do Sul está para o Brasil em trigo. Kansas produz 70% do trigo americano. Em um estado, se produz 70% do trigo. Que é esse trigo aqui, ó. É o trigo duro vermelho de inverno. Então, veja que eles também têm trigo concentrado. Kansas e arredores é basicamente a região do trigo. Essa história vale a pena contar. Como é que se produz trigo lá? É que vocês também nem sabem como é que produz trigo aqui, então não dá muita graça. Mas vamos lá. Como é que se produz trigo em Kansas? Funciona assim, ó. Você planta o trigo germina, ele coloca 2 folhinhas e vem a neve. E daí cobre a área de neve. Fica com neve. Quando passa o frio, vem o sol, derrete a neve. E esse trigo, então, rebrota e volta a crescer. E, a partir dali, as chuvas... Porque é uma região seca. A partir dali não tem muitas chuvas. Mas
ele consegue formar o cacho, formar a florescência, formar os grãos, dá mais uma chuva ou duas e acabou. Não tem mais chuva. Então, Vânia, lembra o nosso trigo aqui que tem que colher porque vai chover? Lá não tem esse problema. Lá não precisa colher, porque não vai chover. O trigo fica pronto na lavoura e não chove. Tu colhe quando tu quer. Fica lá esperando. Então, eles não têm problema de trigo germinado, não tem problema de dom, não tem problema de doença. O trigo apronta na seca. Eventualmente, algum ano até falta um pouco de chuva. Mas sobrar chuva nunca. Eu ia perguntar isso, não falta chuva, mas então tem. Alguns anos falta. Eventualmente falta. Então, eles têm um trigo de elevadíssima qualidade, em termos de doença, de pragas e tudo. Esse trigo é colhido e comercializado nos Estados Unidos e no mundo. Que loucura, né, Ana? Sonho de consumo. Nós não temos isso. Bom, então, tá aqui os trigos, os locais do... Olha esse mapa aqui, ó. Olha como que é fácil produzir nos Estados Unidos. A região produtora está onde? Está aqui, aonde passa o rio Mississippi. Então, como é que eles fazem? Eles colhem o trigo. Como é que está Kansas aqui? Minnesota. Eu acho que está ali no nome, ali no Unidos. Aquele quadradinho, não é? Illinois, acho que é aqui, né? Mas afinal está perto do rio. Então, eles de um lado têm mar, do outro lado tem mar, e no meio tem um grande rio, o rio Mississippi. Então, o transporte americano é fluvial. É por rio ou por porto, ou pelo mar. Mas não é transporte rodoviário. Eles têm uma facilidade muito grande de fazer o transporte via fluvial. Então, é uma característica, de novo, que eles têm, que nós não temos. Isso facilita muito escoar a produção americana. Então, nasce lá em Minnesota e vem até aqui o Golfo do México. Bom, e aqui está uma tabela da professora Celina, que eu acabei fazendo uma cópia, mas na época lá do meu doutorado, ela deu essa tabela para mim. Classificação do trigo americano. O trigo americano tem dois vertentes. Ele pode ser trigo de inverno ou de primavera. E a partir daí, vermelho duro, durum, vermelho durum, aí vai. Dá a classificação dele. E toda a historinha, não vamos repetir de novo. Mas aqui dá um pouco a ideia das... E o que é importante? Cada região produz o seu trigo. Então, Ana, segregar trigo lá é muito fácil. Porque, por exemplo, na região de Kansas, eles só produzem o trigo duro, vermelho de inverno. Eles não produzem outro, é só aquele. Não é como nós aqui que produzimos tudo de tudo. Lembra lá dos 200 cultivares? Trigo mole, trigo semiduro, trigo duro, e mistura tudo. Aqui não. Aqui é tudo já meio separadinho, meio pronto. Na Argentina também é assim. Então, por isso que na Argentina é fácil segregar. De novo, é que o Brasil, ele é um adolescente em triticultura. É muito recente a nossa história da qualidade. É coisa de 30 e poucos anos. Então, a gente tem ainda muita dificuldade para vencer. E a questão dos tipos, né? São 5 tipos. Como nós aqui, pH, defeitos e tal. E aqui estão os usos, né?
Então, por que tu usa o trigo duro vermelho de inverno? Para pão. É um trigo duro para pão. O trigo duro vermelho primavera. Pães especiais, pães super exigentes em proteína, porque esse aqui tem alta proteína. O trigo mole. Para que o trigo mole? Trigo mole para biscoito. Bem fácil, bem tranquilo. Ele não tem muita dificuldade. A classificação deles lá é por dureza e vitrosidade, basicamente. Não ficam fazendo ortografia, farinografia, proteína, não fazem nada. Olha a dureza do grão. O durum. O que tu faz com o durum? Macarrão. Faz massa. Tá bem? O que tu faz com o trigo duro, branco? Faz alguns produtos um pouco mais exigentes de confeitaria. O soft branco. Faz, então, confeitaria mais simples. Ok? Então, a classificação americana. Gente, é 9 horas. Eu acho que ficamos por aqui, né, Vânia? Vânia deu uma saída? Não, não, fui escutar um áudio aqui. Tá. Mas acho que sim, professor. Eu acho que sim. Vamos respeitar um pouco o horário, nem que iniciar um pouco mais. A gente continua amanhã. Então, vou falar da classificação restante amanhã. Argentina, Austrália, Brasil. Vamos indo. Vida que segue. Vida que segue. Valeu, obrigado por hoje. Até amanhã, às 19 horas. Até mais. Boa noite, gente. Boa noite.